Após um cômodo descanso na cidade de Vilhena, em Rondônia, seguimos nossa viagem. É nosso 8º dia de viagem e continuamos agora pela BR-364 até Porto Velho, capital do estado de Rondônia, distante uns 700 quilômetros. Um trecho longo no qual cruzaremos muitas cidades importantes desse estado. Começamos com um lindo dia de sol. Na estrada, passamos por zonas de recapeamento de asfalto e vários sigue-pare. Nesses trechos, o trânsito ficava lento, formando grandes comboios de carros misturados com caminhões. Assim como no Nordeste, as estradas do Norte também são formadas por infinidade de linhas retas. Ese es el cielo que más me conhece más. Na época de chuva. Chegamos em Rondônia na época de chuva, o que para nós é bom, pois deixa o clima mais úmido e ameniza o calor. Já tínhamos percebido muito mais tráfego de caminhões no dia anterior na BR-174.
e agora também na BR-364, a sensação é que os motoristas parecem estar com mais pressa. Estaba contando para llegar al mediodía para revisar el Após 8 dias de viagem pelas estradas do Brasil, foi aqui que vimos o primeiro acidente na rodovia. E foi triste ver uma carreta carregada de grãos virada no acostamento. Él 186 quilômetros depois que saímos de Vilhena, cruzamos a cidade de Pimenta Bueno por volta das 11h30 da manhã. Preferimos cruzar essa cidade pelas vias marginais da BR-364, porque a via central é cheia de quebra-molas, radares e tinha um tráfego intenso de caminhões que deixavam o trânsito muito lento. O tempo mudou e as nuvens indicam que teremos chuvas mais tarde. Continuamos nosso caminho tranquilos e apreciando as fazendas que rodeiam a estrada. De Pimenta Bueno até Cacoal foram 43 quilômetros, onde chegamos ao meio-dia. Cacoal é uma cidade com muito movimento comercial. Também optamos por ir pela via paralela para evitar os quebra-molas da via central. As cidades nesta parte de Rondônia são muito próximas umas das outras.
Talvez seja por isso que o movimento de carga comercial é muito intenso. E sempre temos um caminhão à nossa frente. Decidimos almoçar na cidade de Presidente Médici, que fica a 70 quilômetros de Cacoal. Até chegar à nossa parada, apreciamos cada detalhe da estrada, sempre junto dos nossos companheiros de estrada, os caminhões. Ultrapassando mais um caminhãozinho. Passamos por um restaurante e parque que tem avestruzes e um campo de uvas, mas não sabíamos o que tinha neste local. Será outro lugar para uma visita no futuro. Em Presidente Médici, paramos no posto São Vicente, na mesma BR-364, onde tem um pequeno restaurante. Aqui os humanos almoçaram, os pets comeram sua ração e o carro encheu o tanque com gasolina.
Continuamos nossa viagem olhando os campos de cultivo e, como habitual nessa parte do país, sempre atrás de um caminhão. Algo común en las ciudades rondônias son as lombadas. Teníamos que reducir a velocidade. E cada vez que reducíamos a velocidade, o nosso Billy acordava para verificar se vamos a parar ou não o carro. Tadinho dele, deitava novamente em sua cadeirinha e voltava a dormir. Só para ter uma ideia de quão próximas são as cidades que estamos passando, de Presidente Médici hasta a cidade de Ji-Paraná são 36 km. E de Ji-Paraná hasta a próxima cidade, que é Ouro Preto do Oeste, são só mais 40 km. Ese que estás viendo, ese es el típico río Amazonas. Ese está tapado por la... O céu mais uma vez se cobre de nuvens escuras e, como dizemos no Ceará, está bonito para chover. Achamos interessante o nome da cidade de Ouro Preto do Oeste, porque minha irmã vive dizendo que tem o sonho de conhecer Ouro Preto. Aqui fiz uma brincadeira com ela, dizendo que faltava poucos quilômetros para ela realizar o sonho dela, conhecer Ouro Preto.
pois ela nunca especificou qual Ouro Preto ela queria conhecer, se era o de Minas Gerais ou de Rondônia. Continuamos nosso caminho e após subir uma pequena serra, lá estava a cidade de Ouro Preto do Oeste. Cadê as luzes de calçamento? Achei a roubada de Ouro Preto. A nossa próxima cidade está mais distante, 137 quilômetros hasta a cidade de Ariquemes. Continuamos viajando, agora como hábito, sempre atrás de uma carreta. Vamos a cambiar el nombre de República Federativa de Brasil para República Facendera do Brasil. A BR-364 possui vários trechos de recapeamento de asfalto. Esperamos que na volta esta parte da rodovia esteja muito melhor para dirigir. Que los carros van a pasar con pollo. ¿Verdad que? A estrada está em manutenção e, por esse motivo, era obrigatório parar. Quando o passe é liberado, avança um longo comboio de carros e caminhões. E no sentido contrário da via, há uma outra fila de carros e caminhões esperando sua vez de seguir. Aqui nesse trecho, a estrada está mais sinuosa, com curvas e subidas suaves por uma serra.
E vamos nós de novo por mais uma reta sem fim. Muitos carros que passam por nós estão sujos de terra. Acreditamos ser pelos caminhos de terra que cortam a estrada que devem seguir para alguma fazenda ou sítio. Força, carrinho, que você consegue passar as carretas. E nosso carrinho segue firme e forte. Após um tempo sem passar por cidades grandes, cruzamos a cidade de Ariquemes. Agora faltam mais 190 quilômetros para Porto Velho.
Já está anoitecendo, mas ainda teríamos muita luz solar se não estivesse nublado. Já são 2 dias de céu nublado sem poder ver o pôr do sol na estrada. Escurece rápido. Não gostamos de viajar de noite, mas estamos próximos da capital e por isso faremos esse esforço. Está caindo uma ligeira chuva agora pela noite. Para nossa segurança e para ter uma ideia melhor do caminho, preferimos seguir atrás dos nossos companheiros de estrada, os caminhões. Conseguimos um amiguinho. É assim que chamamos o caminhão que está à nossa frente nos guiando. Ao longe, observamos uma tempestade elétrica com os relâmpagos iluminando o céu na área onde fica Porto Velho. Hoje a viagem foi cansativa. Saímos de Vilhena e conhecemos muitas cidades ao longo da BR-364 até chegar à capital de Rondônia, Porto Velho. Neste trajeto percorremos 700 quilômetros. Chegamos a Porto Velho às 9 da noite. Estamos tranquilos, pois já tínhamos reservado um hotel que aceitava os nossos pets. Para nosso destino final, que é Lima, no Peru, agora faltam apenas 2.625 quilômetros. Nos vemos no próximo vídeo.